fundamental colocar nessa conversa nosso analista de internacional, Lorival Santana. Lorival, boa noite. Boa noite. Amanhã, nesse debate tão aguardado, a gente pode esperar mais o quê? Propostas, projetos para os Estados Unidos? Ou eu estou sendo ingênuo e teremos mais ataques? Bem, haverá as duas coisas, naturalmente. E a Kamala Harris terá um desafio de se mostrar moderada ao mesmo tempo em que mostra o contraste dela em relação ao Donald Trump. Por quê? A pesquisa que saiu ontem do New York Times, do Siena College, informa que 4 de cada 10 eleitores americanos acham a Harris radical demais. E 3 em cada 10 acham o Trump radical demais. Esse eleitor de cada 10, esses 10 pontos percentuais, são muito significativos, porque 15% do eleitorado, segundo a pesquisa da CNN da semana passada, 15% ainda não decidiu em quem vai votar. Esse é o eleitorado moderado que ambos os candidatos disputam. Esse é o eleitorado que vai definir essa eleição, principalmente nos estados pêndulo, Pensilvânia, Wisconsin, Michigan, Geórgia, Carolina do Norte, Arizona e Nevada. Então, para a Kamala Harris há esse desafio de se mostrar moderada ao mesmo tempo em que se mostrar contundente e de se diferenciar do Donald Trump e atacar as credenciais do Trump, tentar provar que o Trump não é presidenciável, não é fit for the job, não é adequado para esse cargo. E o Donald Trump, por sua vez, ele tem 2 trunfos muito fortes no campo das propostas e tal, que é a economia e a imigração. E sempre que a Harris tentar se diferenciar em relação ao status atual que gera descontentamento, o Trump dirá, por que você não fez isso nos últimos 3 anos você e era meio? Vice. E para mostrar que ela é radical demais, ele lembrará, por exemplo, que ela era contra o fracking, que é a perfuração das rochas de xisto por meio de tração hidráulica, que tem um impacto ambiental. Ela se viu obrigada a mudar de posição porque uma Pensilvânia, alguns dos estados pêndulos, o petróleo é bastante forte, o óleo e gás são fortes. Ele lembrará também que ela votou a favor de uma proposta do Bernie Sanders, que está bem à esquerda, ele é até independente, não é sequer democrata, a favor de criar um sistema único de saúde, vamos chamar assim, e de proibir os planos privados, a medicina privada. Ela obviamente recuou dessa posição, não é a posição dela atualmente, ela é a favor do Obamacare, do sistema que existe atualmente. Então, o Trump tem essas facilidades. Por outro lado, ela tem um trunfo nas mãos, que são os processos contra o Trump. Ela, como uma procuradora, ex-procuradora do estado da Califórnia, tentará colocá-lo como um réu e ela como a representante da justiça, nesse caso, e tentará desestabilizá-lo emocionalmente com esse tipo de recursos, A própria Hillary Clinton lembra que em 2016 o desestabilizou ao colocá-lo como um aliado da Rússia, que era um inimigo dos Estados Unidos. Hillary Clinton lembra desse período em que, naquele momento do debate, foi um momento bom para ela e claramente está ajudando a Harris. Harris, que está treinando, se preparando há 5 dias num hotel em Pittsburgh, e o assessor dela imita o Trump a ponto de usar a gravata meio comprida demais, como o Trump usa, você já deve ter reparado. Já. Que as gravatas do Trump vermelhas, a ponta fica bem um pouco para baixo, assim. Até nisso eles imitam o Trump para dar o máximo de realismo. Porque isso é interessante, eles nunca se viram pessoalmente, eles nunca teriam se encontrado pessoalmente. É verdade. E vai ser interessante esse primeiro, não sei se esse primeiro choque ou esse primeiro encontro, como isso desenvolve no começo desse debate. Claro, psicologicamente isso é importante. Ambos são figuras fortes, têm presença muito forte. O Trump também ensaiou, mas não com tanto nível de detalhe. Mas os assessores o colocaram pelo menos 2 vezes para, enfim, lembrar as coisas boas que ele fez no governo dele e tal. Fez alguns exercícios também, mas a Harris está sendo bem mais disciplinada e dedicada nos últimos dias.